Bom dia, segundo ano. Então, galera, hoje nós vamos falar aí sobre o espaço geográfico mundial na atualidade. E aí, o que consiste nesse espaço geográfico atual, né? Nesse espaço mundial atual? Porque eu já abordei algumas vezes aqui a questão da evolução tecnológica, né, de como os computadores principalmente viraram um grande símbolo da globalização, o quanto que eles representam esses fluxos de informações e também de capital. Então, galera, diante de todo esse cenário que as empresas elas adquirem uma flexibilidade cada vez maior, onde elas podem estar em diferentes cantos do planeta e ao mesmo tempo, porque hoje, por exemplo, nós estamos vivendo um período aí de muitas vendas online, porque como a gente já sabe aí há alguns meses, vivemos esse período de isolamento. E aí se faz necessário, mais do que nunca, essa mobilidade virtual das empresas. Então, tudo isso, né, os computadores, os grandes softwares, os bancos de dados, eles se tornam peça fundamental nesse processo de globalização para que o sistema se mantenha, né? Então, como que conseguiríamos manter, né, a dinâmica do sistema capitalista no período em que as pessoas estão reclusas, estão impossibilitadas de trabalhar, né, presencialmente? Então, olha só, claro, aí no livro de vocês, o livro de vocês foi produzido bem antes desse período, mas que já retrata uma situação atual. E aí vocês podem pegar na página 27, que fala: o espaço geográfico atual é resultado também da revolução tecnológica, especialmente na área da informática, né? Essa revolução teve início na década de 70 e foi promovida para atender aos interesses econômicos das grandes transnacionais. Então, assim, a informática ela vai evoluir no contexto da Guerra Fria, no momento em que, muito preocupados com o possível ataque soviético, os Estados Unidos vão aperfeiçoar o setor de informática e aí vão, né, desenvolver a rede mundial, conhecida como internet, né, vão buscar um aperfeiçoamento cada vez maior dos softwares, né, cada vez maior dos seus programas. Então, hoje a internet, né, e até a formação de uma opinião pública global, né, ou seja, há uma formação hoje, uma discussão de certos assuntos na internet, que muitas das vezes geram novos tipos de conflito, mas que é uma realidade presente, porque hoje a opinião ela já não é mais local, ela se torna global. Você vai emitir uma certa opinião sobre o assunto e essa informação estará ali, né? Essa opinião, essa informação sobre o assunto estará ali à disposição de tantos milhares de usuários pela rede. Então, o mundo produz diariamente não mais do que 50 bilhões, mas calcula-se que sejam movimentados 4 trilhões a cada dia. Então, em tempos normais, digamos fora da pandemia, a quantidade de dinheiro que circula no mundo diariamente é imensa. E aí, a gente já faz a ponte já para falar de outro assunto muito importante, que são os organismos internacionais, né? O que são esses organismos? São grandes instituições que regulam diversas áreas da atuação, como por exemplo a OMS. A OMS é a Organização Mundial da Saúde, está dentro desse organismo internacional. E aí nós vamos ler aqui alguns dos principais organismos. Por exemplo, a ONU é um grande organismo internacional criado aí com o objetivo, após a Segunda Guerra Mundial, de manter a estabilidade e a paz mundial. Porque assim, a Liga das Nações ela não foi capaz de garantir essa estabilidade mundial após a Primeira Guerra. Tanto que depois da Segunda Guerra cria-se a ONU. E assim, os países, podemos dizer, vencedores do conflito, acabaram se tornando membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU. Que o Brasil até hoje reivindica uma vaga aí no Conselho de Segurança permanente da ONU. Existe o rotativo, né, o transitório e o permanente. É...
Então aqui, essa expansão não teria ocorrido sem a interferência dos países, segundo o parágrafo de organismos internacionais. Valeu? Sem a interferência dos países desenvolvidos sobre a política interna dos países subdesenvolvidos, geralmente endividados e dependentes. Tal interferência ocorre frequentemente por meio dos organismos internacionais, tais como o G8, grupo dos 7 países mais ricos, mais a Rússia. E é importante frisar sobre o G8 porque eles têm um poder de decisão que chega a ser maior do que a ONU. Atualmente a Rússia está fora disso aí. A Rússia está suspensa por conta da treta lá na Crimeia em 2013, que eles anexaram. Né? Grande parte dos países, principalmente os Estados Unidos, não aceitaram e excluíram a Rússia. Mas são os 7 países mais ricos do planeta, certo? Que têm um poder de decisão imenso. São os países mais industrializados, são as maiores potências globais. Continuando aqui. A OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OMC, Organização Mundial do Comércio. Vocês vão ouvir falar muito da OMC nos próximos meses, assim como atualmente ouvem falar muito da OMS, o Fundo Monetário Internacional e o BIRD, ou Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, ou Banco Mundial simplesmente, e até a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. Vejamos mais alguns exemplos. E aqui, né, vai estar falando um pouco mais dos países mais ricos, que são Estados Unidos, Alemanha, França, Japão, Grã-Bretanha e Itália. E a questão do veto na ONU. Né? A ONU ela é o principal. E, claro, vai existir, por exemplo, a Organização Mundial para Agricultura e Alimentação. Né? Vai existir aí a organização, a Unesco, que atua em vários países. Então, esses organismos internacionais, eles são uma nova característica política também, porque eles possuem assim um grau de influência sobre os países. Por exemplo, os Estados Unidos romperam com a OMS aí, mês passado, mês retrasado, um negócio assim. Então, esses organismos, eles têm um poder de influência muito grande em cima da política, né, da tomada de decisões das nações. Tanto que é considerado seguro o protocolo para volta às atividades normais quando a OMS recomendar. Foi a OMS que decretou o estágio de pandemia, a OMS que vai começar a decretar a saída desse estágio aí mais agudo do isolamento social. Então, vocês podem ir lá na página 30, que fala sobre o Conselho de Segurança da ONU. Né? Como é formado? É integrado por 15 países, 5 são membros permanentes: Estados Unidos, China, Rússia, Grã-Bretanha e França. Outros 10 membros têm direito à vaga por 2 anos, em sistema rotativo, né, que são aí os transitórios, os que passam ali pelo Conselho de Segurança, mas que saem depois de 2 anos. Como funciona o veto? Assim, qualquer um dos países que vetar uma resolução de segurança, isso já seria suficiente para vetar toda a resolução, mas na prática não é assim. Por exemplo, em 2003, a França e a Rússia foram contra a invasão ao Iraque. Na prática aconteceu? Não aconteceu. A China também foi contra. Era 3 contra 2. E, né, a vontade dos Estados Unidos e a vontade da Inglaterra foi feita, que foi a invasão lá no Iraque. Então, aqui, as resoluções são aprovadas com pelo menos 9 votos, desde que não haja veto dos demais membros permanentes. Não pode haver veto e houve. Então, o Brasil ele reivindica muito essa vaga aí no Conselho de Segurança da ONU, mas há alguns entraves. Por exemplo, a Alemanha e o Japão também reivindicam. E há uma resistência por parte da China em relação ao Japão e por parte da Inglaterra em relação à Alemanha. Então, assim, é difícil que nesse momento o Brasil venha a ser um membro permanente do Conselho de Segurança da ONU, embora esse seja um dos grandes objetivos históricos do país. Certo, galera?
Na próxima aula aí nós aprofundaremos a questão do subdesenvolvimento. Peço que vocês tirem dúvidas na plataforma e possam estar fazendo as atividades pertinentes, tá, ao dia de hoje. Valeu, galera, um abraço, se cuidem.